Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou o Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre a ansiedade, essa que tem sido considerada como o mal do século, pois de uma função importante em nossa vida, de manter a nossa capacidade de reagir diante de ameaças ou de situações difíceis, tem se tornado disfuncional, tem se tornado um fator de desequilíbrio na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Disse da ansiedade que ela é um excesso de futuro em nossa vida. Por preocupar-nos com os acontecimentos de amanhã, da semana que vem, do mês que vem e assim por diante, nós podemos nos tornar confusos, irrequietos, intolerantes, pouco focados, de tal forma que os nossos projetos pessoais, os nossos propósitos se tornem comprometidos. Mas o que é muito interessante é que esse excesso de futuro é feito de um excesso de passado. É isso mesmo, porque nós, ao sentirmos uma série de inquietações a respeito do futuro, geralmente não estamos fazendo mais do que projetar, do que repetir as experiências do passado, ou seja, de acordo com o que vivemos no passado, nós projetamos aquilo que poderá ser inquietante, difícil ou mesmo devastador em nosso futuro, e assim tornamos-nos inquietos. Mas para ilustrarmos um pouco, vamos contar uma história. Vamos usar a nossa poderosa imaginação para transportar-nos a milhares de anos atrás, há cerca de 10 mil anos. Estamos numa noite escura, apenas iluminada pelas estrelas do céu. Estrelas cadentes cortam o ambiente noturno aqui e ali. E o barulho de feras, o barulho de elementos da natureza inundam o ar de perspectivas misteriosas. Quando olhamos à entrada de uma caverna, nos deparamos com Aruki, um homem vestido com peles de animais e que, em volta do fogo, parece tentar proteger a entrada de uma caverna onde seus companheiros, juntamente com as crianças daquela tribo, estão protegidas da noite. Aruki observa atentamente o ambiente quando de repente ouve rugidos de feras. Aquela região também é habitada por imensos tigres de dentes de sábio. Haruki se torna muito inquieto. Assustado, ele grita. Do interior da caverna surgem seus companheiros com espécies de lanças à mão. Ali eles se reúnem prestando atenção a todo o movimento da noite. Aqui um vento faz sussurrar uma árvore e eles se voltam para aquela direção para ver se vislumbram alguma outra coisa. Em algum momento, um som desconhecido lhes faz ficar apreensivos. Contudo, o tempo vai passando e o poderoso e temido tigre de dentes de sabre não aparece. As coisas se acalmam e Haruki e seus companheiros voltam para dentro da caverna, ficando um outro homem no lugar anteriormente
ocupado por Haruki para proteger a entrada do seu recanto de repouso e para render Haruki, que já estava lá há muito tempo. Através dessa história singela, nós vamos ver como se formam os primórdios do sistema de defesa que futuramente nós vamos chamar de ansiedade. Aqueles mecanismos que já herdamos do processo evolutivo dos animais, onde o aguçamento da atenção, o aguçamento da percepção tem a ver profundamente com a sobrevivência. Então, progressivamente, o que nós vemos é que, diante de situações de perigo, o organismo humano, o cérebro humano, vai criar mecanismos, vai criar substâncias químicas que vão nos ajudar a entrar em estado de alerta e ficarmos prontos para lutar, fugir e agirmos de alguma forma que nos permita proteger a nossa vida e proteger a vida do nosso grupo. Esse tipo de estrutura bioquímica que vai se formando no nosso cérebro, desde a época aí das cavernas, desde as épocas pré-históricas, elas vão se aperfeiçoando e sendo reforçadas ao longo do tempo. Cada vez que uma estratégia ou que uma ação que protege o grupo, que protege a vida, dá certo, formam-se cadeias, redes com milhares de neurônios, reforçando aquele comportamento de tal forma que em outras situações de perigo, aquela que já funcionou anteriormente será acionada. Por exemplo, imaginemos que numa situação dessa, Haruki ou algum de seus companheiros sobem uma árvore para fugir de uma situação de perigo. E dá certo. Então, em seu cérebro fica o registro de que aquela ação é positiva, aquela ação deu certo. Então, numa outra situação, imediatamente aquela será uma das probabilidades, uma das alternativas que virão em sua mente. Assim, de uma forma até simples, nós temos assim ilustrada o início, não é? Ou o surgimento, não é? Do que chamamos de ansiedade. Algo que nesse sentido é positivo. Nós podemos ver que por causa dessa atenção dilatada, essa capacidade de foco, não é? De que substâncias químicas sejam disponibilizadas pelo nosso corpo para que nós possamos fugir ou lutar, nossos músculos são encharcados de sangue, nosso cérebro, né? Então, essa é algo positivo para a nossa sobrevivência. E nós podemos também ver que ao fim desse processo, quando a ameaça passa, todos eles voltam para a sua atividade normal. Algo bem diferente do que mais à frente vamos chamar de ansiedade disfuncional, que dispara os mecanismos de defesa, né, da vida ou de situações ameaçadoras, mas que passadas tais situações reais ou imaginárias, nós não desfazemos esse tipo de expectativa, esse tipo de estrutura, e então permanecemos assustados ou em estado de alerta, mesmo sem nenhuma ameaça real. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, alguns milhares de anos, e vamos observar a região central da Europa, na Idade Média. Em um pequeno burgo, uma pequena cidade, François se encontra inquieto. Ele mora nesta pequena cidade que é protegida por muralhas
e pequeno contingente de homens. Essa proteção é sobretudo devida ao perigo de invasões, né, também de ameaças políticas, e visa proteger uma série de situações a mais. Agora não se trata mais da entrada, somente da entrada da caverna. Nós temos a colheita, nós temos a família de François, nós temos toda uma comunidade que depende dessa proteção. E ocorreu que chegou a notícia à aldeia de que um grupo de invasores pode estar se aproximando para tentar penetrar os muros da cidade. Por isso, François está muito inquieto. Ele corre de um lado para outro, avisa seus companheiros, estão reforçando as muralhas e todas as situações que consideram vulneráveis naquela pequena cidade. Nessa situação, vemos o prolongamento ou a continuidade daquela situação inicial que nós vimos na história de Aruque e sua pequena tribo. No entanto, aqui nós temos algumas outras funções de preservação da vida social, da integridade cultural daquele pequeno burgo ou daquele país, mas os elementos de alerta, os elementos de proteção da vida são os mesmos. Contudo, nós temos aqui alguns milhares de anos em que essa operação do estado de alerta e de ações que ameaçam ou que nos façam sobressair, sobrepujar essas dificuldades, foram reforçadas durante milênios. Além disso, o desenvolvimento da vida social faz com que outras milhares de redes neurais, de conexões entre os neurônios, sejam criadas para cada situação que está presente na vida social daquelas pessoas. Então nós temos assim um aperfeiçoamento desse mecanismo. E também a partir de uma maior capacidade reflexiva dessas pessoas, nós temos assim algumas consequências, algumas dificuldades ao notar que a invasão não aconteceu ou que o perigo aparentemente passou, essas pessoas não conseguirem desligar, vamos dizer assim, totalmente os seus mecanismos de defesa e de antecipação. Aqui nós começamos então a ver a ansiedade, né, começando a tomar contornos de algo que não é mais tão natural e somente aplicado à nossa sobrevivência. Além disso, quando nas situações de perigo ou no modo de sobrevivência estamos enfrentando, o que ocorre? O cérebro libera uma grande quantidade de adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse. E ao longo do tempo nós vamos nos tornando viciados nesses hormônios, ou seja, o nosso corpo se acostuma com eles e sente necessidade, sente falta desses hormônios, dessa química, dessas drogas naturais produzidas pelo corpo. Então, permanece além do tempo necessário para o mecanismo de defesa do qual o nosso corpo ou a nossa necessidade de sobrevivência lançou mão. Então, a partir de um determinado momento, essa produção de adrenalina e de cortisol já não está tendo assim essa função tão bem regulada. Ela começa a se estender excessivamente devido a essa memória cerebral. Essa área de memória cerebral é o que nós chamamos de sistema límbico.
sistema límbico também pode ser chamado assim de o cérebro das emoções. E o sistema límbico controla o sistema nervoso autônomo, que, por sua vez, regula todas as atividades que não dependem da nossa intenção ou da nossa vontade. As atividades circulatórias, digestivas, celulares, né, cerebrais. Então, esse sistema límbico, ele é formado de memórias. Olha aí o que nós começamos dizendo no início desse vídeo, que a ansiedade, quando é um excesso de futuro em nosso presente, esse excesso de futuro não é nada mais do que uma reprodução da memória passada. Então, é um excesso de futuro, mas baseado ou sustentado nas experiências vividas e não nas perspectivas futuras de fato. Então, esse sistema límbico que tem a sua maneira de ser, né, que tem a sua atividade controlada por essas memórias, passa a exercer um controle sobre a nossa mente, porque essa memória passada é o que nós chamamos de subconsciente do ponto de vista corpóreo, porque nós temos também o subconsciente do ponto de vista transcendental, aquele subconsciente que é o canal por onde as energias superiores da vida se fazem presentes em nossa vida, sobretudo através da glândula pineal. Mas esse subconsciente, em que podemos aqui didaticamente dividir em dois aspectos, o subconsciente, que é o próprio corpo, ditando a nossa maneira de ser através dos seus condicionamentos, ou seja, ele produz pensamentos que produzem sentimentos que nós não sabemos de onde vêm, mas que vêm das nossas experiências passadas, e temos também o subconsciente, que é de origem superior, que nos traz um grande grau de realização, de estados alterados de consciência. Fazendo uma breve análise destas questões e da jornada da cura holística, é exatamente para que possamos gerenciar estes elementos do nosso ser, elementos físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais, que a jornada da cura holística é um método abrangente, inovador, que, tratando todas as dimensões do nosso ser, nos promove uma qualidade de vida cada vez melhor, em um processo de iluminação, de autoiluminação, da conquista dos potenciais que nós trazemos em nós mesmos, dos sonhos, da realização dos sonhos que acalentamos em nossa alma. Então, diante dessa estrutura que estávamos falando, subconsciente, nós vamos progressivamente perdendo o controle mental sobre as nossas vidas e passamos a ser controlados pelo nosso corpo, que está controlado pelos condicionamentos subconscientes produzidos pela química cerebral, como nós estamos vendo, não é? A partir de situações do cotidiano, de situações externas, vamos criando mecanismos e aperfeiçoando-os ao longo do tempo. Aqueles que dão certo, no sentido da sobrevivência, mantemos.
Aqueles que não dão, relegamos, vão passando para as camadas mais distantes da nossa memória cerebral. E assim, nos tornamos assim cada vez mais especializados neste modo de sobrevivência. Agora, vamos deslocar-nos um pouco mais do tempo para a vida presente. E, usando a nossa imaginação, vamos ver Ana no seu ambiente de trabalho em uma grande cidade, em um grande centro urbano no Brasil. Ana também se encontra agitada, aflita e inquieta. Ana sente grandes cobranças profissionais, cobranças em relação aos filhos, em relação a investimentos, em relação à saúde. O seu tempo é escasso, mas as atividades nas quais ela tem que se desdobrar parecem cada vez maiores. E Ana, então, sente que a sua vida está fora de controle. A sua vida familiar está caótica. A sua vida de relacionamentos, ela mal sente interesse de estar com seu companheiro ou de desfrutar de bons momentos em sua companhia. No trabalho se sente julgada, observada, cobrada todo o tempo. E isso, então, tem causado alguns graves problemas na sua vida. Já há algum tempo, Ana não consegue dormir bem. Quando dorme, tem um sono agitado, eventualmente alguns pesadelos, sente dores musculares, fadiga, dificuldade de concentração. Buscando recursos, Ana acabou por consultar-se e faz uso agora de ansiolíticos, de medicamentos ansiolíticos. Passado algum tempo, foi diagnosticada nela uma depressão e ela passou a fazer uso de antidepressivos. Contudo, o que podemos ver em Ana? Vemos a exacerbação daquele estado de sobrevivência que estamos acompanhando desde o início de nossa história com Aruk. A demanda, a necessidade de fazer frente a uma série de atividades de sobrevivência, que no século XXI já não se restringem mais a vigiar a caverna ou estar atento às invasões do burgo, mas a uma série de atividades diárias em relação ao trabalho, em relação às finanças, em relação a relacionamentos, em relação à participação nas redes sociais, a uma série de situações de vida que cada vez vão ampliando. Então, na verdade, as dificuldades de Ana não têm origem em nenhuma depressão, em nenhuma questão outra que não seja uma questão de autoconhecimento. Por isso, por seguidas vezes, nós retornamos à necessidade do autoconhecimento. O autoconhecimento é o ponto de partida para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Pois se não sabemos como pensamos, se não sabemos, né, qual é o nosso processo de reagir diante dessa ou daquela situação, onde se encontram as nossas fragilidades, onde se encontram também os nossos pontos fortes, nós vamos tendo grande dificuldade em enfrentar as situações do dia a dia. Na jornada da cura holística, nós apresentamos uma série de estratégias para que possamos intervir nessa situação. Qual situação? A de que os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos sentimentos e emoções não sejam originados por um subconsciente corpóreo, por um subconsciente que é a memória
acumulada de nossa sobrevivência. Imaginemos, por exemplo, que durante toda a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, tenhamos nos deparado com uma série de situações reais ou imaginárias, e diante dessas situações tenhamos criado, como temos visto ao longo do desenvolvimento histórico, mas agora não mais considerando o desenvolvimento histórico civilizatório, mas de cada indivíduo, também do ponto de vista individual, nós vamos selecionando aquelas ações, aquelas formas de nos comportarmos que deram certo em algum momento do nosso passado. Por exemplo, em uma situação da infância em que nos sentimos ameaçados, sentimos um risco de sermos punidos ou algo do gênero e mentimos, e através daquela mentira conseguimos nos safar. Então, de alguma maneira, em nosso cérebro, aqueles mecanismos seletivos vão nos dizer que a mentira é um processo, é uma forma de sobreviver. Em outras situações, nós descobrimos que ao tirarmos uma nota alta, nós fomos correspondidos em nossas carências, em nossos sentimentos. E então, no presente, nós nos desdobramos excessivamente, além das nossas possibilidades, além dos nossos limites, para termos um desempenho profissional e assim suprirmos as nossas carências emocionais. Em outras situações, diante de um desconforto de relacionamento, por exemplo, nós buscamos o isolamento e, ao nos isolarmos, vimos que, de alguma forma, aquela ameaça ou aquela inquietação foi administrada. Então, dessa forma, nós construímos uma série aí de memórias cerebrais, de redes neurais, que fomos reforçando de uma maneira mais direta ou mais indireta ao longo do tempo, porque uma vez que deu certo em um momento uma certa atitude, vamos chamar essa atitude sim de uma atitude básica, de uma matriz, de uma atitude primária, nós vamos encontrar variações dessa forma de agir para buscarmos também sobreviver. Por que variações? Porque isso é uma questão cerebral. São redes de neurônios, milhares, milhões de neurônios que se organizam, se estruturam, não é, para nos possibilitar a sobrevivência ou o bem-estar. Então, na vida adulta ou em algum momento, diante de situações que estamos vivendo, temos aquele pensamento de agir de uma determinada forma, que isso pode dar certo. Este pensamento vai produzir os seus sentimentos, só que nós não percebemos, até que tenhamos feito uma introspecção, uma autorreflexão, tenhamos desenvolvido um autoconhecimento para que nos tornemos observadores desses pensamentos. No momento em que nós os observamos, nós temos a possibilidade de intervir e de agir de uma forma diferente. Em outras palavras, essa estratégia de nos tornarmos conscientes do que está acontecendo é o que chamamos assim de estar presente, de atenção plena. Numa linguagem dentro da meditação, chamam de mindfulness, atenção plena, atenção total. Este é um dos mecanismos que a jornada da cura holística utiliza. As meditações, também as visualizações têm esse potencial. As orações, mudanças comportamentais, ou seja, aquelas questões que nos permitam observar a nós mesmos. Então, quando falamos de autoconhecimento, nós não estamos falando
de investigar o nosso passado. Estamos falando em observar o nosso presente, tirando a nossa mente ou a nossa expectativa do futuro e trazendo-a para o presente. Ao fazermos isso, nós vamos reassumindo o controle sobre as nossas vidas, ou seja, a nossa mente passa a controlar o nosso corpo. Não mais o processo do nosso corpo controlar a nossa mente, porque o nosso corpo está viciado nos comportamentos antigos, nos comportamentos antiquados. E, para isso, nós não necessitamos de psicoterapia. Nós não necessitamos de medicamentos. Nós podemos, e é o que propomos, e é o que fazemos, e é o que está comprovado que a jornada da cura holística possibilita, é nos tornarmos senhores do nosso ser. Junte-se a isso que neste espaço onde este subconsciente corporal não mais nos controla, nós abrimos espaço para a conexão espiritual superior, para que nos conectemos com vamos chamar assim, a divindade em nós, com a potência espiritual que trazemos. Então nós desenvolvemos isso na jornada da cura holística de várias formas. Também a meditação e a oração são elementos importantes, mas outros aspectos, como o próprio aspecto da investigação sobre as origens da natureza espiritual do homem, o voluntariado, uma perspectiva ajustada sobre as possibilidades crescentes que se apresentam na medida em que vamos desenvolvendo maior experiência na vida, vamos amadurecendo, ao contrário do que uma boa parte da sociedade acredita, que na medida em que os anos passam, nós vamos tendo um declínio cognitivo ou físico. Na jornada da cura holística, nós propomos a revolução da terceira idade. Hoje, cada vez mais, nós podemos observar que a qualidade de vida e a extensão da vida vão crescendo a partir de uma série de mecanismos que o homem tem desenvolvidos através da tecnologia médica, através das diversas tecnologias de inteligência artificial e de outras. Nós estamos adquirindo uma condição, uma qualidade de vida que vai nos levar até os 100 anos, em muito pouco espaço de tempo, até os 100 anos com uma qualidade de vida excelente. Então nós precisamos desenvolver um projeto, um olhar para o futuro, para que possamos preencher este ganho, de vida de qualidade com inúmeras possibilidades de realização. É assim que a jornada da cura holística, ao fazer ao desenvolver uma abordagem abrangente e estratégias que permitam-nos encontrar essas possibilidades em nós mesmos, vai nos tornando cheio de vida, cheio de alegria de viver. Então, Ana, num determinado momento, decidiu não mais fazer uso de medicamentos, não mais insistir em processos psicanalíticos, passou a buscar uma outra forma de viver, um outro estilo de vida, pois ao encontrar a jornada da cura holística, passou a compreender que o que acontecia consigo era um próprio chamado da vida para que ela pudesse desenvolver outros potenciais que não somente os de atender às expectativas ou às demandas externas,
Através dessa história de Haruki, François e Ana, nós temos a intenção de ilustrar como que a memória, nossa memória cerebral foi construída, como que a ansiedade de um processo, de um mecanismo de sobrevivência importante para nós, vem se transformando num excesso, em algo que tem nos solapado viver a vida presente, tem nos solapado o sentimento de gratidão, de plenitude, de realização, de apreciação das coisas simples da vida. Então, dessa forma, nós estamos diante de um desafio. Nós precisamos assumir o comando, a nossa mente, a nossa capacidade mental, cerebral e espiritual. Entendamos mente aqui como esses dois elementos, né? Mental, espiritual, e aí podemos integrar num conceito ainda mais amplo o emocional, a própria questão corporal, porque existem muitos mecanismos que funcionam dentro do sistema límbico e do sistema nervoso autônomo que é importante que estejam bem ajustados. Mas como vão estar bem ajustados na nossa condição física e corporal? Através das atividades, os exercícios, as práticas do yoga, a alimentação saudável, uma alimentação consciente, né? Porque em todas as nossas atividades é a oportunidade que temos de estarmos presentes, de exercitarmos esse estado de presença, esse estado de atenção plena, que faz com que nós não sejamos comandados por esse subconsciente corporal. Essas são as perspectivas que estamos buscando construir para nós. Vivermos em sintonia, vivermos em harmonia com os nossos desejos mais profundos, com os nossos sonhos genuínos, né? Com uma perspectiva de futuro que nos seja alegre, uma vida familiar agradável, uma vida amorosa realizada, uma vida profissional onde os nossos desafios não nos consumam, mas sejam cada vez mais orientados para aquilo que nos dá prazer, para aquilo que nos realiza e mais, para que também estejam alinhados com o prazer e o bem-estar das pessoas à nossa volta, do mundo em que vivemos, das situações que são compartilhadas pela humanidade, porque nós não temos condição, é impossível ser feliz sozinho, já dizia o poeta. Estamos em sociedade e é preciso que nós busquemos nos harmonizar. Então, o gerenciamento da ansiedade é um elemento muito importante para a nossa qualidade de vida. A ansiedade exagerada, a ansiedade que chamamos disfuncional, nos priva de uma vida de qualidade, nos afeta, nos traz problemas cardíacos, circulatórios, problemas de irritabilidade, problemas de relacionamento. E é preciso que aprendamos a viver de uma outra maneira. É isso o que nos propõe a jornada da cura holística.